Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a maior causa de mortes evitáveis em todo o mundo. 80% dos casos de câncer de pulmão tem relação com o cigarro. Eu vou conversar agora com o oncologista, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seção Rio de Janeiro, o Alessandro Curcio. Bom dia, doutor Alessandro. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês na Rádio Roquete Pinto. Um prazer estar aqui. Podemos começar. Eu que agradeço a sua participação aqui no programa Rio em Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. Doutor Alessandro, o Brasil tem cerca de 21 milhões de fumantes. Isso representa 12% de toda a população. A que o senhor atribui esse dado tão alarmante? O fumo, na década de 60, 70, principalmente pela divulgação em cinema, sempre foi uma coisa chique, você fumar, você se parecia com os artistas de Hollywood, Então, e associado a isso também, o fumo, ele tem diversas substâncias atreladas a ele que conferem uma dependência, tanto fisiológica quanto física, Então, com o tempo, eu acho que a nossa geração, algumas gerações vieram depois e isso veio diminuindo, mas ainda permanece muito forte, inclusive enfatizado pelo cigarro eletrônico, Isso vinha diminuído e o cigarro eletrônico, numa promessa de que você iria parar de fumar ou diminuir o fumo comum, o cigarro eletrônico você ficou também viciado, As pessoas ficaram viciadas também nesse tipo de vício, E isso aí vem piorando cada vez mais, E o cigarro eletrônico tem nicotina também. Qual é a verdade sobre esses cigarros eletrônicos? Eles também podem provocar doenças e podem provocar esse vício? Então, com certeza, já foi, inclusive até teve uma matéria numa mídia ontem de alto impacto mostrando o cigarro eletrônico, Na verdade, eles inventaram o cigarro eletrônico, como medida, como ponte para que a pessoa parasse de fumar, Sim. Ela ia tirando aos poucos o fumo comum, o cigarro comum, ia passando para o cigarro eletrônico e com o tempo ia parando, mas não foi isso que aconteceu, Inclusive, principalmente os jovens, que na verdade é o mais grave, quando o jovem está viciado, porque isso aí é a vida toda que ele leva fumando, E os males causados pelo fumo também são atrelados ao cigarro eletrônico, porque existem substâncias, ou até mais do que o cigarro comum, dentro daqueles vapor, chamado de vapor, pod, tem vários tipos de nome, e isso é muito, muito preocupante. E a gente sabe também, isso é importante frisar, que o fumo está relacionado em até 60% a 65% de câncer de bexiga, veja bem, 80% dos cânceres de pulmão e 60% a 65% dos cânceres de bexiga. Isso é muito grave, isso é um problema de saúde pública, Então a gente tem que olhar mais a fundo para isso. O câncer de bexiga é uma doença que na maioria das vezes você controla, Você tira o tumor e o paciente fica bem, mas tem alguns casos, até 30% dos casos, você tem que tirar a bexiga do paciente, Então, vai do céu à terra, Vai do céu ao inferno, Então, a gente tem que atrelar muito, inclusive até na parte urológica, você tem que ver que o uso do fumo está associado à disfunção sexual, Está associado a piores, a complicações pós-operatórias, Então, Dá problema de diabetes, Problema de doenças cardiovasculares. Sim, não, eu tô falando até mais da minha área, mas das outras áreas, então, diabetes, com certeza, doenças pulmonares em geral, DPOC, que chama DPOC, enfisema. Então a gente tem que olhar com mais cuidado, A gente passou agora recentemente o Dia Mundial do Combate ao Tabaco, dia 31, e eu acho que isso, tanto quanto o Novembro Azul, quanto o Outubro Rosa, tem que ser mais enfatizado nas grandes mídias, para justamente a gente ter, como você falou, a maior causa evitável de morte no mundo. Então, como é que a pessoa tem que olhar com mais cuidado para isso. Como é que a pessoa pode saber que ela tá tem uns sintomas que ela pode estar com um câncer na bexiga? Sim, tem. Então, o câncer de bexiga, ele normalmente o sintoma mais comum é sangramento na urina.
Mas eu não quero alertar os ouvintes, né? Porque você sangrou na urina, você está com câncer de bexiga, não é assim, né? Ele é o quinto tumor mais comum no homem e quando junta os dois gêneros é o 10º tumor mais comum. É um tumor comum? É, mas não é tanto quanto, por exemplo, o câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pulmão. Mas a gente tem que ficar muito ligado nele. Então vamos lá, pessoa que já teve história de fumo, né? Fumou por pelo menos uns 20, 30 anos na vida, está ali entre os seus 60, 70 anos de idade, nunca sangrou na bexiga, nunca sangrou da urina, de repente começa a ter sangramentos intermitentes, vale a pena você procurar um clínico, vale a pena procurar um urologista, para pelo menos fazer uma ultrassonografia. Na maioria das vezes, eu quero deixar todo mundo tranquilo, mas na maioria das vezes não é câncer de bexiga. No homem pode ser hiperplasia prostática, na mulher pode ser cálculo de rim, de ureter, assim como no homem também. Então podem ter várias outras causas, porém o sintoma mais comum do câncer de bexiga é um sangramento urinário intermitente, geralmente. E tem como parar de fumar? Ah, sim, com certeza, né? Na verdade existem vários programas para isso, né? Existem medicações, existe terapia para isso. Não é uma tarefa fácil, ainda mais uma pessoa que fumou mais de 20, 30 anos na sua vida, 2, 3 cigarros, um maço de cigarro, é complicado, claro que é complicado, mas você tem que mudar a tua mente, entendeu? E procurar ajuda, isso é o importante, é você reconhecer que você precisa de ajuda e procurar ajuda especializada. Doutor Alessandro, por que o cigarro provoca outras doenças além do câncer de pulmão? Então, o problema maior do cigarro é que ele lesa o endotélio, tá? O endotélio é a parte de dentro do vaso, né? A gente acha que os vasos sanguíneos são estruturas tubulares que não tem nenhuma função só de conduzir o sangue. Não, o endotélio é um tecido rico em várias substâncias. A parte de dentro do vaso, ele produz várias substâncias. E o que o fumo faz, né? Além de vários outros males? Ele vai destruindo esse endotélio. Ele vai destruindo a função desse endotélio. Então, uma das causas, um dos problemas maiores do fumo é lesar esse endotélio e formar as placas de ateroma. São as placas que obstruem, né? E no coração a gente obstrui a coronária e o paciente tem um infarto, tem uma angina, obstrui a ilíaca, né? Que é um vaso aqui da perna, o paciente manca, não consegue andar direito, obstrui a carótida, o paciente tem um AVC. Então, ele destrói essas células internas dos vasos, além de outros malefícios, principalmente na bexiga, é a lesão do urotélio, que é a parte de dentro da bexiga, né? Causa uma série de mutações no urotélio, levando à formação do câncer de bexiga. No caso do câncer de bexiga, tem cura? Sim. Então, como eu já até falei inicialmente, 70% dos casos, quando você descobre o câncer de bexiga, você retira ele, faz uma raspagem, né? E o paciente, teoricamente, fica curado. É claro, fazendo exames a cada 6 meses, dentre eles a endoscopia urinária, fazendo tomografia, ressonância, endoscopia urinária, mas geralmente o paciente fica curado, tá? Não precisa fazer nada. Em alguns casos, ele, além dele fazer a raspagem, tem que fazer uma medicação intravesical dentro da bexiga, que é o BCG. E em alguns casos mais graves, tá? Tem que ser retirada a bexiga. Hoje em dia a gente tem as técnicas minimamente invasivas, então o paciente recupera rápido, é uma cirurgia grande, mas o paciente ainda recupera rápido. Mas é uma cirurgia, ninguém quer ter sua bexiga retirada, mas em alguns casos, em 20% a 30% dos casos, você tem que usar desse artifício. E tem como saber, ter um diagnóstico assim precocemente ou não? Então, na verdade, como no câncer de próstata, normalmente a gente tem um PSA, né, que quando está aumentado, é uma proteína que é medida no sangue, quando ele está aumentado denota algum problema na próstata. Já no câncer de bexiga, a gente não tem nenhum marcador tumoral. É um exame de sangue que você faça que vai me dizer, não, tem câncer de bexiga, para você detectar no início. Não existe, tá? Existe o seguinte, quando você tem um familiar com câncer de bexiga, um paciente novo com câncer de bexiga, ou mais de um na família com câncer de bexiga,
você vai fazer um estudo genético nos familiares. E ali você pode detectar algumas mutações nessas pessoas que predispõem à formação do câncer. Então, forma de diagnóstico precoce? Não existe, e nem existe escaneamento, a gente chama screening, né? Não existe um programa como normalmente existe no câncer de próstata, que a gente faz PSA. Não. Você tem que, teve o sintoma, teve o sangramento de urina, importante, vá, procure seu médico para pelo menos fazer uma ultrassonografia, que você pode pegar o tumor bem no início. E aí você trata e fica curado. Porque esse sangramento, como o senhor falou, pode ser confundido com outras coisas, né? Uma doença renal, né? Então, os principais sintomas, as principais causas de sangramento de urina são hiperplasia na próstata, que sangra, o cálculo de rim, de ureter, paciente que toma anticoagulante. A gente tem paciente idoso, ainda mais com a pandemia de Covid, muita gente toma anticoagulante, medicações que afinam o sangue, né? E isso, em alguns pacientes, pode sangrar pela urina e não necessariamente ter um câncer de bexiga. Então, claro, sangue na urina não é igual a câncer de bexiga, mas tem que avaliar, tem que ser feito pelo menos uma ultrassonografia para ver se não existe essa doença ali começando. E começando fazendo esse tratamento, como o senhor falou, tem grandes chances de cura, né? Sim, a cura, como eu falei, né, esses dois tipos, um que está invadindo a bexiga, a muscular da bexiga, esse é o mais perigoso. Quando ele está invadindo já a parede da bexiga, esse câncer é um câncer totalmente diferente da maioria, que são os 70% de câncer de bexiga. Você só raspa e acabou. Quando você já está com invasão da muscular da bexiga, aí é um pouco mais grave, você opera, vai ter que tirar a bexiga, na maioria das vezes. Tem alguns casos que a gente consegue preservar a bexiga, mas em geral a gente retira essa bexiga, né? Ou por cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica. E o paciente vai ter uma vida normal, você pode construir uma bexiga com o intestino dele, é o que a gente chama de neobexiga, né? E o paciente vai ter uma vida, se não normal, muito parecida com o normal. Agora, doutor Alessandro, a gente fica pensando da seguinte forma, a gente viu que, como o senhor falou, antigamente as pessoas começavam muito cedo, né, a fumar. Hoje tá um pouco mais, a geração, né, mais nova, já não vai muito para o cigarro na adolescência. O senhor acredita que agora as pessoas estão indo mais para esse cigarro eletrônico? O que fazer para evitar que as pessoas sigam por esse caminho? É muito complicado, né? Porque o fumo, o cigarro comum, né? Acho que ficou demodê, né? Não é muito bonito mais você fumar, jogar aquela fumaça de cigarro na cara dos outros, né? Hoje em dia não, você tem o cheiro de fumaça gostosinho, de melancia, de menta, né? Então isso para o jovem é legal, ele entra na vibe, vamos dizer assim, dos outros jovens, né? Então é muito difícil, eu acho que com exemplo e com campanhas a gente consegue, eu acho, pelo menos chocar, entre aspas, o jovem, né? Para que ele não entre nessa. Eu acho que tem que envolver o jovem em campanhas de escola, eu acho que tem que entrar na escola mesmo, mostrar como é que fica o pulmão, do paciente que fuma, mostrar como é que é um câncer de bexiga, um câncer de pulmão, mostrar como é que é uma artéria de um paciente que fuma, entendeu? Toda obstruída, né? E não é só esses cânceres não, tem outros câncer de laringe também está associado com fumo, tá? Tem outros tipos de câncer, tem até câncer de rim, alguns cânceres de rim também estão associados com fumo também. Então não é só o câncer de bexiga, não é só o câncer de pulmão, existem outros tipos de câncer, e principalmente as lesões arteriais, as lesões, aterosclerose, disfunção sexual. Eu vou falar para esse jovem, olha só, você vai chegar com 45, 50 anos, você não vai ter mais ereção, ou vai ter dificuldade para ter ereção. Isso vai assustar ele um pouco, vai, mas é importante a gente ter esse medo, entre aspas, na cabeça do jovem, né? Para ele não achar que é só glamour o fumo. Não, e também para as pessoas de mais idade que também ainda continuam fumando, né? Tem que ser um alerta para essas pessoas, né? Não, com certeza. Inclusive, eu vejo isso na minha prática, né? Eu opero muita cirurgia grande, cirurgia robótica, e quando eu vejo os pacientes que fumaram num dia anterior da cirurgia, é mais difícil você desestubar esse paciente.
é mais difícil tirar o tubo dele. Sim. O paciente fica cheio de secreção. Nossa. O paciente, às vezes, tem que ir para o CTI porque não consegue respirar direito, ou fica com a dificuldade, a saturação fica baixa. Né? Então, você vê, inclusive, quando os pacientes param uns 3, 4 dias antes, já dá uma diferença na recuperação pós-operatória desses pacientes. Você não tem noção. Então, assim, é muito importante, principalmente quando... Bom, agora estou falando para o paciente mais idoso. Quando ele vai se meter uma cirurgia, principalmente uma cirurgia grande, cirurgia média para grande, pelo amor de Deus, pare pelo menos 3 dias antes. Esse é o ideal que a Associação de Anestesia recomenda, pelo menos 3 dias sem fumar, justamente para não dar essas complicações, né, de eventualmente ter que ficar num CTI por conta da dificuldade de respirar no pós-operatório. O senhor falou também do câncer de bexiga. Qual é a faixa etária que atinge mais as pessoas o câncer de bexiga? De bexiga? Então, gira em torno de 55, a partir de 60 anos, tá? Não é muito comum no jovem, tá? Quando acontece abaixo dos 45, mais ou menos, a gente tem que avaliar uma mutação genética que ele possa ter, né? Alguma alteração genética, isso é importante. Então é bom ter um aconselhamento genético, né? Então, assim, normalmente é no paciente mais idoso, a partir dos 60 anos de idade, que é a idade que o paciente, também homem no caso, tem sangramento por causa de hiperplasia prostática também, né? Câncer de próstata pode ter sangramento? Pode, mas é muito raro ter sangramento urinário. Geralmente não é o sintoma do câncer de próstata, geralmente câncer de bexiga. Então é nessa faixa etária, mais ou menos. E o câncer de próstata, para as pessoas assim mais velhas, o homem ainda tem aquele medo de fazer o exame, né? Para detectar se está com alteração na próstata. Hoje em dia, o senhor acha que diminuiu o número e é que as pessoas já estão mais conscientes? O que aconteceu nesse período de pandemia que as pessoas ficaram no isolamento social e muitas deixaram de procurar os médicos para fazer seus exames? Isso é perfeitamente compreensível, né? A gente teve uma situação que nunca ninguém passou na vida, né? Essa pandemia, né? Então a gente nota mesmo que as pessoas deixaram de ir ao médico, né? Para fazer o seu check-up, para fazer os seus exames de rotina por conta da pandemia, com medo de sair de casa mesmo. Isso é compreensível, né? Ninguém tem que culpar as pessoas por conta disso. E o que a gente nota no dia a dia do consultório? Realmente é um aumento nos câncer, na incidência de câncer e de câncer um pouco mais avançado. A gente notou esse aumento. Todos os colegas, isso até está em números também na literatura científica, isso demonstrou um aumento significativo. Mas eu acredito que isso aí, em 1 ano e meio, 2 anos, vai regularizar, né, por conta que, né, vamos esperar que essa pandemia fique controlada aí ad eterno, né, pelo amor de Deus. O câncer de pulmão, ele tem várias pessoas às vezes que morrem na mesma família de câncer no pulmão. Tem fator hereditário nesse tipo de câncer? Olha, eu não vou me atrever a falar muito sobre câncer de pulmão, que não é a minha seara, né? Mas assim, por médico generalista que eu sou também, acredito que tem uma forte carga hereditária também. Não sei se é tão intenso quanto no câncer de próstata ou eventualmente no câncer de bexiga, mas acredito que deva haver sim todos os cânceres, né, todos os tipos de câncer tem sempre alguma coisa em relação à genética também associada, tá? Não é só fatores ambientais, né? É fatores que eles herdaram também dos seus antepassados, né? Algum gene ali defeituoso. Todos os cânceres têm uma associação. Agora eu só não sei, porque não é minha área, o quão do câncer de pulmão tem a ver com a parte genética de passar para pai e para filho, realmente. Mas eu acho que tem muito a ver com a parte de fumo, né? O fumo em si. Então a gente pede então, que as pessoas tenham uma alimentação saudável, né? Façam exercícios e evitem o cigarro, né? Com certeza. A alimentação saudável parece que parece que a gente fala o tempo todo isso e é uma coisa que, já vem falar disso de novo, mas não adianta, a gente vê isso na prática. Paciente que diminui a gordura animal, paciente que diminui, cessa o fumo, diminui a ingesta de açúcar, começa a fazer um exercício aeróbico aí pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana, o paciente muda. O colesterol dele melhora, a glicose dele melhora, o ácido úrico dele cai,
né? Então, assim, tudo melhora na vida dele, não é? Isso é terapêutico. Exercício físico, alimentação adequada é terapêutico e é prevenção de várias doenças. Obrigada. Eu conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Rio de Janeiro, o Alessandro Curso. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Obrigado a todos os ouvintes, um abraço a todos aí que estão ouvindo a gente.